Olá, meninos, olá, meninas, tudo bem com vocês? Professor de História, professor Elton, e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre os trabalhadores na sociedade industrial, falamos daquele trabalho no sistema fabril, falamos do controle do tempo, a partir da ditadura do relógio, nessa necessidade do patrão em controlar as atividades desenvolvidas pelo operário, pelo trabalhador. Falamos um pouco sobre a presença das mulheres, sobre a presença das crianças nesse trabalho durante a Revolução Industrial. E a partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar, sobre essa nova divisão social que surge nesse período, tá bom? Uma divisão social que vai estar atrelada principalmente a esses dois grupos apontados aí, que é a burguesia e o proletariado, tá bom, galerinha? Então, o sucesso econômico do sistema fabril, lá no século XVIII, ele não apenas levou à produtividade e disponibilizou para o consumo artigos novos e mais baratos. Esse sucesso ele vai transformar a vida humana desse período. E essas mudanças, muitas das vezes, elas vão estar associadas, vão estar sendo produzidas pela grande indústria, tenha ela sido a configuração de uma nova sociedade urbana ou como consolidação de duas classes sociais, Então, essa mudança ela vai estar associada muitas das vezes a uma mudança na estrutura da cidade, mas também vai estar associada, a essa mudança dentro de categorias, dentro de grupos, que é a sociedade industrial passa a ser representada nesse momento. Nesse caso, nós temos aqui duas categorias. Nesse caso aqui, nós temos dois grupos, que é a burguesia e o proletariado, que eu já iniciei falando para vocês. Então, essa burguesia é aquela classe que passa a ser constituída dos grandes proprietários das fábricas, dos donos das fábricas, donos das máquinas, dos bancos, do comércio, os donos, dos proprietários das redes de transportes, das empresas agrícolas, ou seja, é aquela categoria, é aquela classe, é aquele grupo que tem o quê? O capital, que tem o dinheiro. Então, a origem desse termo burguesia vem de burgo, que é aquele aglomerado urbano que nós estudamos lá no ano passado, quando nós falamos de Idade Média, onde os habitantes eles se dedicavam o tempo todo à prática do comércio e do artesanato. E que a partir agora do século XVIII, essa burguesia ela vai se fazer cada vez mais presente, impondo cada vez mais o seu domínio sobre essa sociedade. Tá bom, galerinha? Então, apontamos aqui essa figura dessa classe, desse grupo que surge nesse momento, que é a burguesia. Em contrapartida, nós vamos também ver o surgimento de um outro grupo, de uma outra categoria, de uma outra classe, chamado de proletariado, que é uma classe social composta pelos operários, pelo operariado, ou seja, aqueles sujeitos que vivem do salário em que recebem. Então, como eles não têm meio para sobreviver por conta própria, eles vão fazer o quê? Eles vão vender sua força de trabalho para o capitalismo, ou seja, para o burguês, para o dono das indústrias, para o dono das fábricas, o dono das máquinas. Então, eles vão vender a sua força de trabalho para esses sujeitos em troca de um salário. O salário, porém, paga apenas uma parte do tempo de trabalho do operário dentro dessas fábricas. O restante é apropriado por quem? Pelo capitalista, ou seja, pela burguesia, pelos donos das indústrias, pelos donos das fábricas. Tá bom, galerinha? Então aqui eu trouxe para vocês esses dois grupos, a burguesia e o proletariado. Então, com baixíssimos salários, com jornada de trabalho extensa, ausência de direitos trabalhistas, esse operariado inglês, ao longo do século XIX, ele vai constituir formas de organização e formas de mobilização coletiva, tendo em vista o quê? Principalmente melhorar a sua condição de trabalho. Então, eles vão começar a se reunir e vão começar a tramar ideias importantes para melhorar as suas condições de trabalho, as suas condições de vida. E nesse momento aí nós vamos ver com força o movimento operário ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais visibilidade
dentro desse contexto, né? Então, diante disso, essa classe operária, né, ela vai começar a se organizar, né, vai começar a se estruturar para lutar por melhores condições de vida, né? Então, uma das primeiras formas de resistência dentro desse sistema fabril, desse período, são os quebradores de máquinas, né? Também conhecidos na historiografia como ludistas, né? Então, alguns desses grupos eles vão se tornar bastante conhecidos nesse período, né? Então, esses quebradores de máquinas, eles vão lutar contra as longas jornadas de trabalho, eles vão lutar contra as péssimas condições de trabalho e péssimas condições de vida, né? Vão defender criações de lei trabalhistas, o fim da dispensa arbitrária, eles vão invadir fábricas, principalmente durante a noite, e vão passar a destruir as máquinas presentes dentro dessas fábricas, né? Então, esses trabalhadores eles foram o tempo todo reprimidos com violência e alguns dos líderes eles vão acabar sendo presos, vão ser julgados e executados, tá bom? Alguns historiadores, né, eles costumam dizer que essa classe operária foi um tanto corajosa, mas também um tanto ingênua, né? Por quê? Porque eles quebravam o quê? Eles quebravam as máquinas. Mas só que o problema maior não era as máquinas nesse momento. O problema maior era os donos dessas máquinas que exploravam, né, esses trabalhadores, que exploravam, né, esse operariado, né, e que fazia com que esses sujeitos trabalhassem nas péssimas condições dentro do espaço, né, de trabalho, dentro do espaço de produção. Então, alguns historiadores eles consideram que esses quebradores, esses ludistas, eles foram tantos corajosos por invadir, né, o espaço da burguesia, destruir as máquinas presentes dentro das fábricas, mas também foram ingênuos porque eles quebravam as máquinas e os ataques não eram direcionados para quem de fato, né, complicava a vida desses trabalhadores, que era a burguesia, que era o dono das máquinas. Tá bom, galera? Então aqui eu trouxe para vocês a figura, né, representando esse momento. Temos duas figuras. A figura de cima, que é na verdade são duas charges, né, a de cima e a de baixo, que mostra esses sujeitos tacando fogo, quebrando máquinas e entrando em conflito, como aparece na figura abaixo, com inseguranças das empresas, com insegurança das fábricas, com insegurança das indústrias. Tá bom, galerinha? E um outro movimento nesse período também nós vamos conhecer, né, que é o movimento cartista, o cartismo, né, como eu trago aqui para vocês, que é um movimento que surge lá em Londres, em 1838, né, que foi uma carta, na Carta do Povo, um documento que os trabalhadores vão estar reivindicando o voto secreto, vão estar reivindicando o direito do operariado, a se candidatar a uma cadeira no parlamento, entre outras reivindicações, tá bom? Só que essa carta, no primeiro momento, apesar dela ter mais de 1 milhão de assinaturas de trabalhadores, ela vai ser o quê? Ela vai ser recusada pelo parlamento. E por ser recusada pelo parlamento, né, isso vai desencadear uma onda de greves, uma onda de manifestações e prisões lá no século XIX na Europa, na Inglaterra, né? Então, em novembro de 1839, uma marcha de mineiros e ferreiros de Newport, no país de Gales, em apoio a esse movimento cartista, vai ser colocada em prática nas ruas, né? Só que essa marcha ela vai ser recebida por tiros pela polícia, que vai causar aí da morte de 22 trabalhadores. Só em 1840, né, que o movimento ele vai apresentar uma outra petição a esse parlamento inglês, né? Já nessa outra petição, além de ter, né, aqueles desejos, né, apontados na primeira, lá de 1838, né, eles também vão apresentar, né, outras reivindicações, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, né, e o aumento do salário. E essa nova petição ela vai ter cerca de 3,3 milhões de assinaturas, ou seja, mais da metade
da população masculina inglesa da época. Então, aos poucos, essas lutas operárias elas vão começar o quê? Elas vão começar a surtir efeito na Inglaterra desse período. E essas leis trabalhistas do século XIX e início do século XX, elas vão passar a melhorar as condições de trabalho dentro das fábricas, dentro das minas inglesas, além de fortalecer as lutas dos trabalhadores, né, de outros países. Porque essas ideias elas chegam ao movimento operário de outros países, né? Inclusive chega aqui no Brasil também. Tá? Nós vamos ver isso quando a gente falar de república, lá no 9º ano. Mas chega, essas ideias elas chegam aqui, elas vão ser muito importantes para que o operariado brasileiro comece a se reorganizar e lutar por melhores condições de trabalho e lutar por melhores condições de vida. Tá bom, galerinha? Então, a gente fica por aqui, tá bom? E a nossa próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Tá bom, galera? Um abraço, até mais.